Queria agradecer a presença do Leonardo Compom, representando a imprensa da nossa cidade. Hoje estamos aqui reunidos para sanar algumas dúvidas referente ao contrato firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia e a Sabesp. Vamos passar a palavra ao senhor Fernando Garcia, representante da Sabesp, e depois que o senhor Fernando falar, a gente abre a palavra aos senhores vereadores que queiram tirar algumas dúvidas. Fernando, fica à vontade. Você vai começar a fazer o telão? Porque... O senhor quer ficar aqui? 1, 2, 3. Tá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, né? É um prazer fazer parte. Eu acho que é legal mencionar que o contrato de Olímpia foi o primeiro da Sabesp que foi feito pela Lei 14.026, o novo marco de saneamento, né? Uma coisa inédita pra gente, porque a gente ganhou uma licitação. Normalmente a gente entrava na base do antigo contrato de programa, que não precisava de licitação, a gente venceu a licitação. Foi muito legal pra gente, que a gente teve uma nova agência reguladora também, a Ares PCJ. A gente iniciou a operação assistida em dezembro de 23, e em fevereiro de 24 a gente começou a operar sozinho, por isso que a gente está 1 ano já de operação sozinho. E eu me apresentei, né? Sou o Fernando, sou o diretor financeiro da Sabesp Olímpia, né? Que a gente tem uma subsidiária, sou o diretor de operação. O Maurício Polese é o diretor de operação. O Luciano é o nosso gerente de operação e o Mas é o nosso encarregado do município. E o Luciano fez uma apresentação para a gente que mostra a situação de como era, como estava, as coisas que a gente melhorou no município. Era um município que tinha um bom serviço, não dá para reclamar, mas a gente veio para melhorar, né? E você quer falar alguma coisa, Polese? Se quiser usar a tribuna lá, pode ficar à vontade, viu? Não. Se quiser usar a tribuna lá, pode ficar à tribuna. Boa tarde, pessoal. Então, acho que o Fernando já deu uma explanação meio geral. Então, é justamente isso, né? Nós estamos completando 1 ano aqui de operação em Olímpia, né? Muitas coisas foram realizadas, muitas coisas a fazer, mas a gente veio aqui justamente para fazer um overview para vocês saberem, né? Tá assumindo uma nova gestão, então tá a par do que a Sabesp realizou e vai realizar aqui no município. Então é um prazer para a gente estar aqui, a Sabesp, né, operando no município, e a gente conta com vocês também, né, que todo mundo buscar o melhor para o município de Olímpia. Obrigado. Quer começar? Pode começar, Sam? Pode ir. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Luciano, como o Fernando já apresentou, Luciano Montedor. Eu sou gerente de departamento da Sabesp, da Unidade de Negócios Lins. E a gente vem aqui auxiliar um pouco no serviço, dar uma força aqui para o Masa e para o Polese e o Fernando, nossos diretores também. É uma apresentação simples que eu tenho para vocês, só para começar a ter um pouquinho de ideia do que a gente pegou e do que a gente vem trabalhando nos últimos tempos aqui. Agora já são até mais que 12 meses, mas a gente tem uma apresentação basicamente do ano de 2024. Então, aqui estão os principais números que a gente tem aqui, né? Uma cidade com um pouco mais de 25 mil ligações, uma ETA, 62 poços, sendo que deles 2 são no aquífero Guarani e haverá um terceiro em breve. 41 reservatórios, esse número já está mudando um pouquinho também, porque a gente tem algumas retiradas, e aproximadamente 275 quilômetros de rede. Tá? Para vocês terem uma ideia, desde a Assunção, no município, como o Fernando disse, em dezembro de 23, nós já fizemos pouco mais de 500 ligações aqui no município. Acreditava-se mais ou menos numa média de 35 ligações por mês, mais ou menos. Nós estamos fazendo um pouquinho mais que isso, 38, 40 ligações, e em alguns meses um pouquinho mais, dado o crescimento do município, né?
Aqui é a nossa área, Assunção, né, que desde Assunção a gente assumiu. Então temos a área da ETA, do tratamento, fizemos algumas melhorias, né, não só estéticas, mas também operacionais, de condição de tratamento e tudo mais, alinhado com o que a agência reguladora, que a área PCJ também nos solicitou. Fizemos algumas adequações com relação à medição, com relação à forma do tratamento em si. Aqui é a captação, olhos d'água. Mais à esquerda é um pouquinho do que a gente pegou quando a gente chegou aqui, né? O que havia ali? Essa área ela acabou sendo dividida, ela era uma área única, hoje tem uma... E a área onde a gente faz o recalque, que encaminha a água para a ETA. Ali à esquerda é o retrato de como a gente começou a operar, e à direita como ficou, também com parceria da Prefeitura Municipal. Aqui já a área do Poção 2, também como era mais ou menos um retrato de como era antes, e depois as adequações que a gente fez. Aí envolve tudo, envolve pintura, questão estética, limpeza, mas também cabo, transformador que precisou ser trocado, a bomba, inclusive, já foi trocada 2 vezes, uma dessas vezes foi na véspera do Natal, já em 2023. Foi o nosso primeiro presente aqui em Olímpia, né? A gente começou a operar no dia 11, já no dia 23 para 24, a gente se deparou com a queima da bomba, o que é absolutamente normal. A bomba ela tem uma vida útil, só que o Masa entrou aqui com o pé um pouquinho frio naquele momento, tivemos que fazer a troca, fizemos a troca dela e graças a Deus não houve qualquer reclamação de falta d'água naquela região. Nós temos na região toda que é operada pela ETA 2, um reservatório, ele é um poço muito importante, são 300 metros cúbicos por hora, é o coração do abastecimento de Olímpia, e por conta disso a gente não podia fraquejar. Então fizemos uma operação de guerra, equipes de todas as nossas regiões aqui da Sabesp, porque essa é uma grande vantagem que a Sabesp tem, né? De repente o município operando sozinho, ele só tem aquela equipe postada naquele local. A gente não, nós temos a equipe de todos os municípios que estão em volta, no caso da OAP são 82 municípios, com base em 5 divisões, que vieram dar apoio, e a gente conseguiu solucionar o problema em torno de 8h30 da noite na véspera do Natal. Parabéns ao Mas e toda a equipe que ficou focada nisso. Aqui a área da ETA 2. Naquele mesmo dia, 23 para 24, houve uma grande chuva aqui, houve uma inundação da área da elevatória, que a gente apresentava alguns problemas ali, os cabos, a forma como eles estavam colocados no local, permitiam a passagem de água, não havia impermeabilização ali no local, nós tivemos que fazer uma nova estrutura, que é aquela foto de cima, aqui ó, passando todos os novos cabos, ajeitamos toda a região dos painéis, pintamos toda a área, enfim, colocamos ela numa condição melhor de operação e principalmente para a segurança hídrica naquele local, né? Abastecimento de boa parte da população. Aqui mais algumas melhorias que nós fizemos, foram diversas. A gente colocou 3 áreas aqui, só para exemplificar para vocês, ali logo na entrada da cidade, na Mariveira Marcondes, o reservatório da Coab 4, o Jardim Leonor, que é outra entrada da cidade, entre outros, viu? A gente teve que fazer pelo menos pintura, essa parte mais estética em todas. Em algumas outras também, algumas melhorias operacionais que a gente vai constar.
madrugada houve alguma alteração no momento de pouco consumo. Então, é um serviço que nós aplicamos em todas as nossas regiões. A instalação de macromedidores, é importante você saber o quanto está passando de água ali para você ter esse controle. A setorização, por quê? Porque quando eu tenho qualquer problema num determinado ponto da cidade, se eu setorizo, eu diminuo, eu aumento eu aumento as áreas de abrangência e diminuo o tanto de rede que é controlado. Tipo, eu separo a cidade em mais setores e quando eu preciso atuar, que eu encontrei um vazamento em determinado setor, eu fecho a água, se necessário, só naquele pedaço da cidade, ou seja, prejudicando uma gama menor da população. E muitas vezes nem é necessário esse fechamento. Usamos abraçadeiras e outros equipamentos que a gente às vezes nem precisa fechar a rede. E não fechando a rede, obviamente, eu comprometo muito menos, a menos reclamações, né? O controle de pressão, que eu havia falado para vocês anteriormente, né? Para diminuir o arrebentamento. Nós lá é até interessante a gente colocar que você andava nas ruas, você via o vazamento aflorando. Não precisava nem fazer aquela pesquisa de vazamento. Os vazamentos estavam aflorando e você consertava um vazamento aqui, você olhava 20 metros adiante e já tinha outro ponto de vazamento. Então, foram necessários muito mais trocas do que a gente imaginava, porém, isso trouxe um resultado. A gente tinha uma perda lá na casa de 290 litros por ramal dia, que caiu mais praticamente a metade, 148 litros só naquela região. E continua. Simbolicamente para o meu hidrômetro, ter georreferenciamento. Então a gente vai pegar o seu cadastro, lá você tem um número lá. A gente entra no sistema e tem a posição do GPS disso. Isso é bom que, por exemplo, você entra no software, você consegue ver todo mundo que está ligado na rua, se está regular, se não está no lugar. Você quer saber quantas ligações de água você tem no setor censitário. Você vai lá, pega o setor censitário e vê. Vamos dizer que é uma tecnologia de ponta no saneamento. Isso hoje já tem em alguns municípios da Grande São Paulo, alguns no litoral, e a gente está no processo de expansão para o interior. O Olímpia já está evoluindo nisso. É claro que antes você... Aqui mais um pouquinho dos nossos controles, a telemetria. Ali a gente está mostrando um funcionário nosso instalando as antenas de rádio. Para que isso?
que ainda não entrou em operação, mas ainda esse ano nós pretendemos colocá-la em operação. Para tal, a gente teve que fazer uma adutora, vocês devem ter visto, cruzando a cidade ali na Mário Vieira Marcondes, vindo da ETA 2 e tal, um tubão azul grande, de alta tecnologia, um tubo em PAD, nós fizemos solda por termofusão nele, muita tecnologia para que não haja arrebentamento em hipótese alguma, é um tubo de 300 milímetros, né? Está pensando em mais ou menos 240 metros cúbicos hora, né, Polese, de água a mais para o município de Olímpia por conta desse poço. Que, acrescido aquilo que a gente está economizando de água, a gente fica com um diagnóstico muito. Aqui nós fizemos uma obra de interligação, ali também na Mário Vieira Marcondes. Fazer a interligação dos dois sistemas de forma que eu tenha um abastecimento completo pela ETA 2 futuramente. Nós pensamos hoje, desde o início da operação, mostrar para vocês, não sei se vocês têm acompanhado ainda ao longo da semana passada e dessa semana, descendo ali o mercado. De 30 centímetros, agora vocês podem passar lá que está asfaltadinho, e não tem mais nenhum problema de afundamento do asfalto, que era ocasionado pela rede coletora. Estava fazendo isso já há muito tempo. Aqui foi uma outra obra, isso aqui a gente se deparou com pouquíssimo tempo de operação, menos de um mês de operação aqui no município de Olímpia. Uma rede, um grande desafio que a gente teve, uma rede que estava esfarelando, ali na Senador Virgílio Rodrigues Alves, com a esquina, é a Davi de Oliveira? Não é, né? Vem da rodoviária, do lado da rodoviária e passa com a Davi de Oliveira, né? Ali era um trecho que havia muita reclamação, também havia afundamento de asfalto, retorno de esgoto, grandes problemas, a população do local narrou para a gente se deparou com isso, abriu. Achamos que o problema era só próximo aqui, ó, da região do posto de visita. Não era, ele se aprofundava, ele seguia adiante no quarteirão seguinte, uma rede de praticamente 5,70 metros de profundidade. Para vocês terem uma ideia, dá 2 andares de uma casa praticamente. Usamos os escoramentos devidos, trouxemos essa tubulação em tempo recorde e fizemos essa obra em aproximadamente 15 dias. Né? Acabou o problema, sanou todo o problema de esgoto que tínhamos nesse coletor, que é o emissário que leva até a ET Olhos d'Água. Aqui um pouquinho da situação que a gente se deparou na ET 1, que é a ET Córrego dos Pretos. Né? A gente tinha um problema lá de pré-tratamento, tivemos que fazer um pré-tratamento novo, porque da forma como estava lá, além dessa condição estética que a gente apresenta acima, que foi como a gente pegou lá, que não era boa, não era satisfatória, nós tínhamos um problema operacional nela. Muita areia, muito resíduo estava subindo para os WASB, para esses reatores aqui, e também para o reator de concreto.
danificando totalmente o sistema e comprometendo o tratamento. Fizemos um novo pré-tratamento, apresentado aqui embaixo, ó, com uma caixa de areia, com gradeamento, tudo direitinho. Fizemos não só essa parte estética que vocês estão vendo aqui de pintura e tudo, mas tivemos que fazer limpeza em cada um desses reatores, que eles estavam tomados de areia por dentro, já não tratavam. E fizemos a mesma coisa no reator de concreto. Colocamos ele em operação, e agora todo o esgoto que chega lá está sendo devidamente tratado, como deve ser, né? Aqui é outra ET, essa ET já mais nova, né, datada do final da década passada. Fizemos algumas melhorias pontuais nela, ela já operava melhor, mas tivemos aqui, ó, a gente mostra aqui a maquininha, aqui a Bobcat lá dentro do filtro para limpeza. A gente apresentava problemas. Fizemos também uma passarela com uma laje para condicionamento do lodo gerado por ela, que não tinha, a gente teve que fazer, não apresentado aqui em foto, fora todas as melhorias que fizemos de condição estética e operacional nela. Aqui, exemplo de algumas elevatórias que existiam na cidade, fizemos algumas melhorias pontuais também, operacionais, teve troca de bomba também nelas, e a condição estética foi melhorada. Aqui faz parte do contrato, um contrato elaborado entre a Sabesp e o município de Olímpia, a construção de uma usina fotovoltaica. A princípio, ela ia ser construída, ia ser realizada lá na ET Olhos d'Água, mas por uma questão de possibilidade de grande crescimento da cidade e pode haver a necessidade de construção de mais algum tramo lá para tratamento, melhorias, optamos por fazer na ETA 2, né, serão colocadas lá 1.092 placas e uma geração de energia na casa de 900 megawatts-hora. Para vocês terem uma ideia, isso é suficiente para pagamento de energia de um mês de 4 poções 2. Como aquele poção que eu falei há pouco para vocês, que gera em torno de 300 metros por hora de vazão, 4 poções daquele podem ser cuidados por uma única usina dessa eletrovoltaica. Então é um investimento que a Sabesp está fazendo aqui no município de Olímpia, né, totalmente sustentável, que o projeto já está pronto e deve ir para licitação ainda nesse ano, muito provavelmente até outubro desse ano. Mas não é só de saneamento que vive a Sabesp, tem também a participação com a população. Não sei se vocês já participaram, se não foram, vão participar de algum evento. Alguns vereadores estiveram no último evento aqui conosco, que eu vi, no Dia da Água. A gente apresenta aqui, inclusive o prefeito participou, mas antes mesmo, né, a gente já fazia alguns outros eventos, como a festa do folclore, a gente participava, colocando um caminhão lá à disposição com água, mata-sede, ou seja, fazendo a nossa participação junto do município também. Aqui, um pouco mais das ações sociais, algumas ações junto à comunidade, a gente trouxe como exemplo essa parceria que foi feita junto à prefeitura para a EMEB Narizinho, né, fazendo um jardim sensorial, para inclusão especialmente de crianças, pessoas deficientes, mas também de todas as outras crianças, valorizando os sentidos, o tato, o olfato e tudo mais. Aqui também a gente abre para as visitas das escolas, seja tanto na ETA nossa, para verificar o tratamento, contando um pouquinho do meio ambiente, um pouco do que a Sabesp faz, a melhoria total do município, e também nas ETs, o tratamento do esgoto, que depois é destinado já tratado aos rios. Aqui a gente traz a pesquisa de satisfação, em cima do que a gente fez de obra, do contato com a população, das ações sociais. Nós fechamos o ano de 2024 com um indicador de 80% de aprovação, uma nota 8 em 10. Porém, eu quero enfatizar com vocês que existe uma margem de erro nisso, né, de 14,77, o que pode elevar um pouquinho nossa nota até perto de 95. Claro que pode baixar um pouquinho, mas gente, eu não aumentei não, é só uma margem de erro, tá? Então nós ficamos com a nota 80, foi a nota final, teve meses que a gente chegou a 100, né, Polésio? Teve 2 meses consecutivos no final do ano que a gente chegou a 100, as pessoas pesquisadas gostaram do serviço, mas temos essa margem de erro de 14. A que se deve isso? Além do trabalho feito, quando ocorre alguma intervenção, o MASA coloca à disposição carro de som e usa todos os veículos da Sabesp para tentar avisar a população. Claro que
Podem haver falhas em alguns casos pontuais. Aquilo que você faz repentino, na correria e tudo mais. Mas, em geral, a comunicação é feita por SMS, e-mail, WhatsApp, temos agência virtual, central telefônica, chatbot, fora a parceria com a prefeitura, que nós fizemos agora para divulgação direta também. É importante divulgar, é importante o cliente estar atualizado ao cadastro. Porque se a pessoa não está em casa, como é que vai ver o carro de som? Não está com SMS? Eu acho que é legal, vocês como vereadores, tão próximos da comunidade, falar para as pessoas atualizarem o cadastro dela. Né? Principalmente o WhatsApp. O WhatsApp é o melhor caminho. Verdade, Fernando, isso é fundamental, porque de nada adianta a gente soltar o SMS e partilhar no WhatsApp se o telefone da pessoa não estiver correto. Muitas vezes é o proprietário da casa, tem um inquilino que está lá, mas está só no nome do proprietário, não está no nome do inquilino, não chega a informação ao inquilino, entre outras informações que são necessárias, tá? Não só para comunicação de emergência, mas para qualquer comunicação que será feita, tá? Aqui um pouquinho dos resultados obtidos, alguns elogios na rede social, a gente traz para vocês aqui, o Olímpia, entre outros órgãos, tá? Isso é um pouquinho do que a gente tinha para apresentar para vocês, a gente se coloca à disposição de vocês, já? Eu acredito que foi dada uma explanada do que foi feito durante um ano aí, da Sabesp em Olímpia. E agora eu passo a palavra aos vereadores que queiram estar fazendo alguma pergunta, questionando alguma coisa. Fica a palavra o vereador Marcão Costa. Além do Fernando ali em cima, o Maza é o detentor do conhecimento aqui da cidade, viu? Tá aqui para me dar um suporte. Bom, boa tarde, Els, a todos vocês. Parabenizar o pessoal da Sabesp que esteve aqui hoje. Eu participei desse primeiro. Eu tive o prazer de ser superintendente numa outra gestão, lá no antigo Daema, né? E eu vi que muitas coisas aí estão mudadas no meu tempo lá, né? Mas eu vi vocês falando de participação, tudo. Eu queria saber se vocês têm algum programa de recuperação de nascentes. Isso aí foi um negócio que nós começamos, muitas dificuldades com os próprios moradores que a gente enfrentava com os moradores onde tinha as nascentes do Olhos d'Água. E a gente começou no Olhos d'Água. E queria saber se vocês têm esse programa com auxílio do meio ambiente. Tá bom? A Sabesp, de uma forma geral, tem sim, tem esse programa, a gente aplica, mas aqui na cidade, tudo que a gente faz é no intuito de coletar, afastar e levar esse esgoto para o local próprio de atendimento, que é o que cabe à Sabesp. O esgoto ele não pode ir para o rio, especialmente, nenhum ponto. Isso a gente tem que tratar de forma, 100% do esgoto ele tem que ir para o coletor, para o emissário e dali para o tratamento. É isso que a gente trabalha. Agora, existem ações também junto às escolas de educação ambiental que a gente leva até as crianças levam para os seus pais e isso se torna uma corrente que não só com relação ao rio em si, mas com relação a todo o meio ambiente. Fernando, Polese, quer complementar alguma coisa? Gente, eu esqueci algo. Eu acho que a Sabesp ela participa como parceira do município. Então, são ações da Secretaria do Meio Ambiente, aí a Sabesp participa junto. Então, a gente tem datas marcos, né, que é no Dia Mundial da Água, o Dia do Meio Ambiente, que aí a gente faz ações voltadas, que pode ser das ações, pode ser isso, um plantio nas margens e tal. Aí é um programa junto com a Secretaria do Meio Ambiente. E a gente também contribui no Comitê de Bacias do Estado, tá? A Sabesp participa do Comitê de Bacias. Aqui abaixo do XT, a gente participa, contribui. Nós fizemos no Comitê de Bacias. Ok, obrigado. Com a palavra, presidente. Palavra ao vereador Charles Amaral. Primeiro, agradecer, né, o pessoal da Sabesp por ter atendido o nosso convite. Parabenizar o Luciano pela apresentação, parabenizar vocês pelo trabalho que tem executado ao longo desse ano. Eu sou morador lá do Alto Cotingil, então acompanhei lá o trabalho de vocês, foi muito bom, né, pra gente, e realmente melhorou até a qualidade da nossa água lá. Mas eu queria
uma dúvida que eu tenho, uma preocupação grande já há algum tempo, a respeito do tratamento de esgoto realmente de Olímpia, tendo em vista que a nossa cidade, acredito que o planejamento da ET lá que foi feito, Olímpia tinha menos habitantes do que tem hoje, e a propensão da nossa cidade é aumentar muito a população nos próximos anos, né? Nos próximos 20 anos aí, além do que temos uma população flutuante muito grande com o turismo, né? Ainda mais agora com a implantação de um aeroporto nos próximos 3 anos, o crescimento da nossa rede hoteleira. Como que vocês enxergam essa questão do tratamento de água, do esgoto, né? Se tem um planejamento para uma nova estação de tratamento, se aquela lá é possível ampliar, qual que é o pensamento a respeito disso? Sempre que se planeja uma estação de tratamento de esgotos, é feito um estudo para o futuro também, né? Não é feito só para aquela marcha P0 ali daquele ano, 2019, se não me engano, que ela foi entregue, né? Se não me engano, o estudo aqui é até 2050, 2045. Então, existe esse planejamento. E sim, foi considerado esse crescimento grande da cidade, tá? E a gente tem nossos diagnósticos que a gente acompanha mês a mês o crescimento do município e o quanto está indo para lá e está sendo tratado. Podem ficar tranquilos que 100% do esgoto coletado é afastado e é tratado nas nossas estações de tratamento e temos esse diagnóstico, esse planejamento para os próximos anos. O Círculo Luciano falando assim, a ET que foi projetada a olhos d'água, ela está com folga, porque ela foi projetada mais para fim de plano. Então, a bacia do Olhos d'Água é para onde a gente vai direcionar os esgotos de Olímpia até ela chegar no limite saturado, aí a gente pensa numa ampliação lá. Por isso que ele comentou que estava previsto fazer a usina fotovoltaica na área da ET do Olhos d'Água, e a gente optou por fazer na ETA justamente pensando numa ampliação futura, em 2048, 2050. A respeito também sobre captação da água, a gente vê que São José do Rio Preto está tendo um problema, né? Captação de água, vão ter que captar água do Rio Grande, né? Se eu não me engano, buscar longe. A gente capta água hoje do aquífero Guarani, tem um poço, né? 1 ou 2? Temos 2 poções, hoje o poção 1 nem está sendo utilizado, porém o 3 também será do aquífero Guarani em breve. E a gente tem a nossa cidade, acho que o maior patrimônio nosso de fato é a água, né? Por conta do turismo, dos nossos parques, então a gente tem que se preservar quanto a isso. No longo prazo também, pensando, existe alguma análise dos índices de água da nossa bacia aquífera aí, do Guarani, dos outros, se a gente corre o risco de enfrentar um problema como desse de Rio Preto, de ter que buscar, fiquei sabendo que Barretos também parece que vai ter que ir até o Rio Pardo. Como é que está a nossa situação nesse sentido, assim, da captação ao longo prazo, para não faltar água, não termos problemas? Nós estamos fazendo o caminho contrário deles, né? Eles, na verdade, Rio Preto, Barretos eu não sei ao certo, mas Rio Preto depende muito da represa, aquela região da represa que é a captação superficial. Quando há um rebaixamento, por conta também do crescimento da população e da estiagem, eles enfrentam esse problema. Problema que a gente poderia enfrentar aqui se a gente mantivesse a captação apenas pelo aquífero superficial, que é o Olhos d'Água. E a gente está pensando no contrário disso. Nós estamos captando do aquífero Guarani, no Poção 3, que vai substituir essa vazão da Olhos d'Água e a gente parar com a captação de lá. Lá tem outros problemas também, não é só essa questão do abastecimento em si, né, do volume em si, do 710, mas também a questão da poluição difusa que ocorre ali. Nós temos muitos bairros a montante, região da Coab e tudo mais ali, e ali desce tudo que você imaginar, cara, tinta, cocô de cachorro, o que for, pode ir para a água, que complica até o nosso tratamento. Então, nossa ideia é realmente deixar ela em stand-by ou até mesmo nem parar aquele tratamento. E com relação ao aquífero Guarani, sim, não só em Olímpia, como em todos os nossos municípios da Sabesp, nós temos um diagnóstico completo e acompanhamos mês a mês o que está acontecendo de rebaixamento do lençol. Eu acho que um outro fator é o que foi colocado aqui, que é o combate a perdas. Então não adianta a gente ficar furando poço e aumentando produção e sendo que desperdiçando. Então é um conjunto. Então é combate a perdas, isso faz com que você consiga prolongar o uso do seu manancial, do seu aquífero, e quando necessário a gente vai lá e faz um novo poço, uma nova captação,
Isso vai dentro do planejamento. Atualmente a gente já está numa situação, entre aspas, aí, tranquila e vamos colocar em operação o P3. Então, a longo prazo aí a gente entende que está tranquilo, fora o acompanhamento que ele comentou. Com a palavra, o vereador Gustavo Pimenta. Pega o microfone, vereador. Quero parabenizar todos vocês, em nome do Masa, que está aqui, segurando sempre a bucha nossa aqui na Cidade Olímpia. E tem os pedidos, às vezes, que a gente está fazendo sempre pontual, né? Tá atendendo, tem aquele prazo para atendimento, enfim. Só quero cumprimentar toda a equipe, né? E parabenizar o trabalho de vocês. Falando em relação a perdas que colocaram aqui, vocês sabem o prazo que tem de garantia? Agora, a prefeitura está fazendo uma obra com 150 casas ali no Jardim Santa Fé, vamos dizer. A hora que entrega essa obra para a prefeitura, qual o prazo de garantia que tem em relação a esses vazamentos que vocês se encontram na rua? Porque só num bairro aí parece que teve 700 vazamentos. Eu não me recordo o bairro que foi. Você sabe um prazo que depois que entrega um loteamento, porque senão vocês vão pegar uma bucha, entrega um loteamento, aí daí 6 meses começa a vazar. Aí o consumidor que vai ter que pagar isso daí, né? Porque querendo ou não, é um custo que vai gerar para vocês e no final vai acabar no bolso do consumidor. Eu só queria essa informação, se tem prazo para... né? Creio que sim. Não existe exatamente um prazo. Muita gente falava em 5 anos ou qualquer coisa por conta de garantia do material, né, Polese? Esse caso não nos foi entregue, né? Na verdade, é um bairro que já vinha há alguns anos, antigo, né? Muitas casas ali, não sei nem se foi algum grupo que fez, nós não sabemos, não temos essa informação. Porém, de qualquer loteamento que entra novo, você até teve discussões com a gente lá já, né? A gente faz uma avaliação, a gente dá nossas diretrizes baseado no diagnóstico pontual daquele momento com relação ao que a gente tem de disponibilidade hídrica e também ponto para esgoto, por exemplo, a melhor condução hoje para ET e óleos d'água. Então a gente faz todo esse estudo. E mais do que isso, a gente faz um acompanhamento, aprova o projeto, depois faz um acompanhamento para ter garantias, não só da execução, quanto do material também. Então, mais do que qualquer garantia que tem ali, é o nosso acompanhamento, a nossa fiscalização, a incumbência do MAS e da equipe dele. Normalmente, né, só pegando um gancho, esse processo, então, a parte hidráulica, né, água, esgoto do empreendimento, a Sabesp analisa o projeto, dá ok, acompanha a execução e antes de receber faz um teste de estanqueidade para ver se não tem vazamento e recebe. Normalmente a garantia, principalmente dos nossos contratos, a gente fala em 5 anos, aciona, contratar e tal. Agora a gente tem que lembrar também que a área de saneamento também ela se inova ao longo do tempo. Então, hoje em dia, a gente tem materiais que são muito melhores do que no passado, há 10 anos atrás. Então, a gente tem um avanço tecnológico aí que, no passado, os materiais eram mais suscetíveis a esses problemas. Tal. Hoje em dia, a gente já está usando PAD, então é uma evolução, né? Então, a gente tem um conjunto de fatores aí. Tá bom? Um exemplo disso é essa rede que a gente apresentou de 300 milímetros toda em PAD com solda. Você não tem pontos ali, né? É uma coisa única. Dificilmente vai ter problema, mas há 10, 15 anos atrás, essa tecnologia nem existia. Com a palavra o vereador Salata. Cumprimentar aqui o Massa e os demais expositores aqui dessa audiência pública. Importante para poder informar e esclarecer a população. Eu gostaria de saber mesmo sobre a ETA 1 e a ETA 2. Entender um pouco como é que a Sabesp recebeu principalmente o poço da ETA 1, se ele está com a vazão, qual seria o nível de vazão hoje desse poço aqui da ETA 1, e qual seria a vazão do poço da ETA 2.
Também gostaria de entender, no global, qual que é a perda estimada de água no sentido da distribuição. Qual seria o bairro que está com maior perda, se vocês têm esse controle? Ó, com relação à opção 1, nesse momento a gente não está utilizando. Houve uma queda muito brusca de vazão nele. Na verdade, a gente pegou ele, foi feita uma limpeza pelo próprio pessoal do Daemo um pouco antes da gente assumir. Mesmo assim, por conta das incrustações e tudo mais, estava com uma dificuldade enorme para operacionalizar, e nesse momento a gente deixou ele em stand-by, tá? Quando operando, a gente estava operando na casa de 80 metros por hora nele, tá? Com relação à opção que vai para ETA 2, esse sim, esse tem uma vazão muito maior, uma vazão de 300 metros por hora, como eu disse na apresentação, é o coração do abastecimento aqui do município. E acrescido a ele agora será a opção 3, na casa de 240 metros por hora. Então, que irá para a ETA 2, só dos dois poções, 2 e o 3, será algo em torno de 540 metros por hora. Uma vazão muito grande que abastece municípios nossos quase do tamanho de Olímpia. Só para você ter uma ideia, né? As perdas é o que eu mostrei ali. Nós pegamos na casa de 290 litros por ligação, por ramal, por dia. Hoje, pelo menos era a informação que nos foi passada pelo Daemo, tá? Hoje nós estamos operando na casa de 113 litros ramal por dia. Essa é uma conta com relação ao volume produzido e ao que foi consumido, tá bem? Uma conta geral do município. Se a gente for olhar por setor, e aí sim, entrando na sua pergunta dos bairros e tudo mais, no Harmonia a gente já baixou bem, só que ainda está um pouquinho acima da média do município em si. Nós falamos no Harmonia na casa de 138, 140 litros ao dia hoje. É isso, Masa, na casa de 140, né? Então a gente tem que baixar um pouquinho mais para chegar pelo menos na média do município. Para vocês terem uma ideia, no nosso estudo inicial, a nossa meta era chegar a 150 litros ao dia com pelo menos 3 anos de operação. No primeiro ano de operação, nós chegamos a 113. Isso foi um trabalho assim, incansável feito pela equipe toda do MASA, com o apoio da equipe administrativa, da nossa equipe lá também, com o apoio do Polese. E é gratificante você ver esse nível, às vezes até algumas áreas da Sabesp, né, Polese, que não são da nossa unidade de negócio, estão com números acima do número de Olímpia, que está sendo operada há um pouquinho mais de um ano. E eu tenho certeza que esse 113 está até desatualizado, viu? Eu acho que a gente já baixou até um pouquinho mais, é o retrato de 2024, e a gente vai seguir incansavelmente nessa luta. Eu estava entendendo que a perda maior seria no centro, quadrilátero central, onde a rede é muito antiga. E eu tenho visto, desde que vocês assumiram, um número de evento muito grande no sentido de sanar essa questão, né? Vou passar para o Masa que ele vai poder esclarecer. Masa fala só uma questão assim. Às vezes a gente vê um vazamento, por exemplo, na rede, vazou, estourou daquela vazamento grande. Só que ele é um curto intervalo. Às vezes, os vazamentos invisíveis, que são aqueles que o pessoal busca, às vezes fica meses vazando. Então, quando você faz a conta, você perde muito mais água no invisível do que num arrebentado de rede, né? Então, só para... Às vezes, então você está vendo lá, mas às vezes o bairro que tem o invisível está perdendo mais água do que esse que arrebentou 2, 3 vezes que você viu. Só para... Masa vai concluindo. Eu só queria encerrar minha participação entendendo, procurando esse esclarecimento do número de beneficiários da tarifa social em Olímpia. Tá bom, tá? É o seguinte, uma lei nova, tem a lei nova do benefício social. Todos os clientes que estão no CAD único têm direito à tarifa social. Como foi feito o processo? Nos enviaram uma base de todo mundo que está com o cadastro do CAD único. O que acontece muito, a gente pegou muito na Grande São Paulo, acho que aqui está aqui melhor, né? Desculpa. O que a gente pegou muito em São Paulo e no interior. Aqui tá ligado, peraí, gente.
O que a gente pega muito? O beneficiário não é a mesma pessoa que está na conta. Sei lá, a mulher é beneficiária do CAD único, mas a conta está no nome do, sei lá, do marido. Ou se não acontece ao contrário, tipo, a pessoa mora na casa que era do pai, ninguém atualizou o cadastro, o pai faleceu, tá lá a conta velha. Lembra que eu falei que tinha que fazer a atualização do cadastro? Se a pessoa mostrar que ela mora na casa, ela atualiza o cadastro dela, mostra que está no CAD único, ela tem o benefício. Só que a gente não consegue saber, por exemplo, você pega uma casa de aluguel, se a pessoa não vai lá, corrige, mostra, aluguei essa casa não é minha, passa para o seu nome, estou no CAD único, tudo certo. Como é que as pessoas... A gente até chegou a fazer uma campanha no YouTube com o Gil do Vigor, não sei se as pessoas chegaram a ver, que mostrava lá que a pessoa tinha que ir lá na agência da Sabesp, mostrar o cadastro para ter o direito ao benefício da tarifa social. Você não tem o número de beneficiários de Olímpia. Não, eu teria que pegar, não tenho hoje. Pega com o Massa amanhã, viu, Massa? Tá bom? Esse número não tem o número de beneficiários. Mas eu acho que é importante frisar que assim, a pessoa tem que ir lá na agência mostrar o cadastro. Ok. Agradeço aí o esclarecimento. Eu não sei se o Masa queria completar com relação ao centro. De toda forma, as intervenções, ocorre o vazamento, a equipe do Masa vai lá e ataca imediatamente no centro ou qualquer lugar, bem? Com a palavra a vereadora Sônia. Boa tarde a todos. Eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de saber como é que está a posição da Sabesp, porque vou fazer uma confissão para vocês. Na época que a Sabesp estava para vir para a Olímpia, nós tivemos muitas dúvidas a respeito se seria realmente uma boa opção, porque a nossa cidade é das águas. Estaríamos entregando a nossa água nas mãos de uma empresa, não é verdade? Embora muito competente, que a gente sabe que são, é conhecidíssima no estado todo, mas a gente tinha algumas restrições e lutamos até um pouco na época para que não ocorresse da forma que foi. Mas eu estou contente com tudo aquilo que vocês estão entregando. Eu tenho acompanhado vocês. A gente procura saber a respeito das coisas que ocorrem, porque é muito importante. Eu defendo o meio ambiente e a água é um elemento prioritário no universo todo, né? Então, eu gostaria realmente que vocês continuassem o trabalho de vocês com este carinho, com essa atenção, com esta competência, que eu creio hoje que talvez nós não teríamos conseguido avançar o tanto que vocês avançaram. Muito obrigada pelo trabalho. A gente que agradece e, com certeza, a equipe é focada em trazer o maior carinho possível para a Olímpia. Marcão Pelton. Luciano, nos loteamentos novos aí, que para mim foi uma surpresa, a Harmonia é um loteamento novo para nossa cidade. E teve o tanto de vazamento que teve lá, que vocês, nesses próximos loteamentos, as diretrizes passam por vocês ou não? Sim. A diretriz ela é encaminhada ao MASA. Estipular o tipo de material, pelo menos, e indicar para os caras, né? Porque senão vai pôr. Exatamente. Aí ela vem primeiro para o MASA identifica os melhores pontos para interligação no primeiro modo, no primeiro momento, se é mais próximo, mais distante, a condição da rede daquele local, a condição operacional também, distribuição e tudo mais. Vem para a minha equipe lá na UTM, né, no nosso departamento, tem uma equipe que fica focada nisso para estudar a melhor forma da mão de obra, especialmente do material que vai ser aplicado, e vai para o Polese, então passa por pelo menos 3 etapas antes de ser aprovado. Tá? A Harmonia não era nosso então, agora é. A gente está com Obrigado. Eu tenho algumas perguntas aqui.
Considerando o contrato 398 de 2023, né, assinado entre o município de Olímpia e a Sabesp, e que traz obrigações da Sabesp e direito dos usuários. Primeiramente, eu queria começar falando um pouquinho da Harmonia. Eu moro na Harmonia e realmente o Harmonia tem 10 anos, não é um bairro velho, mas desde o início sempre estourou os canos lá, sempre teve o transtorno. E eu vi aqui que bacana que vocês, quando percebi que fura entre a casa e o tubo principal ali, vocês trocam tudo, né? Faz toda até o registro. E quando era o nosso da Emo, ele simplesmente só ia lá e colocava às vezes uma conexãozinha ali e passava às vezes 20 dias ou às vezes até no outro dia já estava a mangueira rachada novamente. Então fico muito feliz de saber que está sendo trocado tudo e que já fez essa redução. Tem visto vazamentos lá, vereador? Vixe, tem muito vazamento. Se vê mais alguma, aponta pra gente que a gente tá... Não. Mas, tem algumas perguntas aqui, não são muitas não, são na verdade 6 perguntas. Vocês possuem atendimento presencial ao usuário? Sim, temos uma equipe que fica o dia todo lá, né, à disposição. Não tem endereço, né? A gente estava lá na ETA 1, né? Uhum. Fica ali... Hélio Janequini 350. No antigo da Emo. No antigo da Emo mesmo, né, até o momento. E, pelo menos por enquanto, a gente está por lá. Existe uma proposta do prefeito da mudança, né, futuramente, mas no momento a gente está lá até para não confundir a população. Esse é o endereço. Temos 3 atendentes à disposição, mais uma equipe de suporte. Eu queria dizer também que essas perguntas são porque a gente é vereador e às vezes a população vem a reclamação direto na gente. Não quero que leve a mal, mas eu preciso fazer até para esclarecer todo mundo que vem aqui. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente estar esclarecendo. Claro. Vocês possuem um tempo limite para atender o usuário que está na fila lá de espera? Tá falando por telefone ou presencial? Presencial. Nossa, lá tá muito tranquilo. Assim, pode acontecer um dia ou outro em fila, mas... Uma média de uns 10 minutos, Masa, hoje? Quanto mais ou menos hoje? É uma agência muito tranquila. É muito tranquila. Agora em outubro, a gente teve um aumento do atendimento, porque a gente pediu o recadastramento. Então, a gente aumentou, sim, a frequência de pessoas lá no atendimento. Mas não demora mais do que 20 minutos. A gente tinha 4 atendentes até o final do ano passado, e a partir de fevereiro agora a gente tem 3 com suporte ainda, com mais uma pessoa, mais um encarregado, que está atendendo. A gente, assim, então, um prazo médio aí de 20 minutos no atendimento. Como é o procedimento nos casos de constatação de vazamento de água? A fatura vem com um valor muito alto. Às vezes inclusive ontem veio uma senhora aqui e ela gastava uma média de R$200 e a conta dela veio R$1.000. Como é o procedimento nesse caso? A pessoa vai lá reclamar, o que é feito para ela? A pessoa ela vai lá, ela faz a reclamação da conta dela, é aberta uma vistoria para verificação lá no hidro, no imóvel dela. E aí, dependendo disso aí, a gente orienta que ela pode ter um vazamento interno ou se é um problema nosso. É isso que a gente faz. Se houver vazamento, ela comprovar que fez a regularização do vazamento, comprovou, a gente faz o abate da conta dela, descontando o esgoto. Queria saber se os funcionários da Sabesp estão atualizados em analisar, estão autorizados a analisar e alterar o valor da fatura com base na média nos meses anteriores. Os funcionários que estão lá atendendo. Não. O funcionário ele não tem essa autorização para alterar valor de fatura. O que é alterado é em cima de uma constatação. Houve o vazamento, aí a gente vai lá e faz uma readequação descontando o esgoto, que ele não consumiu do esgoto, foi um vazamento, mas a água é feita. É isso que é autorizado. E a gente também, dentro do sistema lá, somos limitados, a gente não tem poder, não tem autorização para estar fazendo nenhuma readequação ou revisão de conta.
Então, por exemplo, essa moça que veio R$1.000, ela tem que pagar os R$1.000. Não. É passado para um superior para ele fazer essa aprovação. Tá, e a pessoa que está lá não tem essa autorização. Ela é treinada a falar que tem que passar para um superior. A pessoa que está lá nesse atendimento. Sim. Eu tive um caso ontem aqui, inclusive. A pessoa veio aqui e a gente pegou, inclusive, a nossa assessoria aqui, ligou, tal, foi lá presencialmente e falou: a única coisa que podia ser feito era ela pagar R$500, que era metade da conta, e parcelar o restante em parcelas que no mínimo R$70. Eu achei que podia ser feito uma média, como era antes no Daemo, porque é muito, às vezes a gente fala nesse sentido, porque às vezes compromete o orçamento de uma família. O primeiro direcionamento é verificar o que está acontecendo na casa da pessoa. Então a gente tira o S e faz o exame predial, para averiguar o que ocorreu lá de fato, né? Porque de 200 para 1.000, um salto enorme, alguma coisa deve ter acontecido. Tá? A leitura pela média não é autorizada. Ocorria muito isso no passado aqui, aí a gente tem que fazer as correções assim que a gente pegou, tá? E aí, visto nesse exame predial, vamos supor, chegou lá, existe um problema interno da pessoa. O que ela tem que fazer? Ela imediatamente tem que fazer esse conserto. A Sabesp não pode fazer o conserto interno dela. Ela tem que fazer imediatamente, comprovar para a gente que fez o conserto, e aí a gente faz o desconto de todo o esgoto. Ou seja, de 1.000 vai cair um tanto lá, que é a conta que vai ser feita, tá? Agora, pode ser, aí pode haver algum outro caso, nosso também, né, na entrada do cavalete, mas é muito mais raro que a gente tem que fazer o conserto. De toda forma, tem que ser feito o exame predial. Nesse caso, se não foi feito para ela, nos direcione que a gente fará o exame predial, verificará. Não só o caso dela, tá? Esse é um caso se tiver o vazamento. Agora, vamos supor, não tem vazamento, foi um consumo mesmo, ou a pessoa deixou de pagar a conta por algum motivo, aí ela vai se dirigir à agência, aí a agência tem esse procedimento de poder fazer esse parcelamento, como você falou, que tem que dar um sinal na entrada e fazer um parcelamento. Esse é o procedimento que a Sabesp adota. Então aí tem que ver o caso certinho, o que ocorreu. Eu não expor o nome aqui, mas depois eu vou passar direto para vocês para ver o que pode ser feito lá. O corte da água hoje é feito em qualquer dia da semana, inclusive nos finais de semana e feriado. É assim que funciona? É de segunda a quinta. Segunda a quinta-feira. Segunda a quinta. E não tem nenhuma norma que decreta isso, ou que... como é? Norma da área PCJ. Certo. Mas, inclusive, a área permite sexta. Não, sim, permite sexta. Porque a gente não faz de sexta, porque a pessoa pode, na sexta-feira, corrigir e facilitar. Tá certo. Qual que é o prazo para realizar o religue após o pagamento pelo contribuinte? É até 24 horas, que é regulado pela agência reguladora também. 24. No caso, ele tem que fazer o pagamento, ir lá e comprovar que pagou para pedir o religamento. Isso. Ou normalmente ele já aparece no sistema para nós também. Aparecendo, a gente pede a religação. Quando vocês fazem uma obra no asfalto, um buraco, no caso da Harmonia, que foi feito bastante, vocês observem, vocês têm algum limite para a conclusão dessa obra do recapeamento no local? Por exemplo, hoje tem uma norma da Sabesp, vocês foram lá e realizaram um buraco, tampou, solucionou o problema do vazamento. Qual o prazo que vocês têm hoje? Qual o prazo que vocês costumam sanar o problema do asfalto depois que fica aquele buraco? Pela agência reguladora, a gente tem 10 dias úteis. Pela agência, a CJ são 10 dias úteis. Mas aqui a gente está fazendo em no máximo 48 horas. Pode ser que algum buraco tenha escapado, mas a gente não tem conhecimento de mais do que 48 horas uma reposição. Tem uma outra questão aqui, é que eu falei como a gente é vereador e as demandas chegam aqui em nós aqui. E, mais uma vez, quero pedir que não leve a mal, porque eu acho que é uma oportunidade a gente aproveitar e tá tirando as nossas... Vocês estão inadimplentes perante algumas empresas de Olímpia? Algumas empresas que vocês, por exemplo,
Não sei como almoço dos funcionários. Vocês almoçam em algum restaurante? Às vezes quando vocês precisam de algumas peças, como é feito esse pagamento? Como é feito? A pessoa emite a nota? Qual o prazo para esse pagamento? Tem alguma... A gente paga, assim, quando a pessoa assina um contrato, a gente paga conforme a regra quando assinou o contrato. Os contratos antes da privatização eram 30 dias, os novos são 60. Faz parte da regra do contrato. Comprei uma pequena bomba, não sei o que lá. A pessoa emite nota, a gente combina mais ou menos o dado de pagamento, vai ser 30 dias e a gente paga. Problema de inadimplência, o que pode acontecer, um caso ou outro, que a gente vai pagar, aí dá problema na conta, aí atrasa, mas inadimplência com fornecedor... Eu tive algumas reclamações aqui de alguns fornecedores de peça, que às vezes precisou de alguma peça, alguma coisa, falando que a demora é muito grande no pagamento da Sabesp. Mas, sim, é 30 dias o nosso prazo. Recente. É porque eu coloquei nas páginas sociais minhas, e o pessoal veio aqui reclamar. Tem pessoal de peça, tem pessoal falando que um setor de marmita aí deve mais de 30 mil reais e o orçamento deles estão apertado, eles estão cobrando. Eu não sei se quando vocês fazem essa compra, se é falado para o pessoal, a gente demora 30 dias, 60 dias para pagar, eu não sei como é que funciona. É só um questionamento de poder a gente esclarecer e está passando para... Sim, todos os fornecedores são cientes dos prazos que a Sabesp tem para processar e eu desconheço esse valor de 30 mil. Até assim, eu te peço depois se você puder me passar essa pessoa, porque não tem... nós não temos nem funcionários para ter 30 mil de marmita hoje no nível. 30 mil de marmita? Não... Terceirizado. Não, mas se ele for terceirizado, é outra questão. É isso aí. Se for terceirizado, Sabesp hoje, que eu tenho, que são pessoas de fora, eu que sou de fora, e tem mais um ou dois aqui que a gente tem, pessoal Sabesp. O restante são terceirizados e eles são responsáveis por comida, por alimentação, por pouso. Isso é uma coisa do terceiro que é contratado da Sabesp. Mas é uma informação que a gente precisa verificar, porque se tem algum fornecedor e está usando o nome da Sabesp, a gente precisa saber. Inclusive em peças, restaurante, então, mas para não citar o nome, para não ficar ilegal, às vezes não é nem culpa da Sabesp, e com certeza tá certo. A outra aqui, eu acho que vocês sanaram já as dúvidas aqui, falando, foi automático. Se quando é feita a lavagem de uma caixa d'água, é feita a notificação por exemplo, que vai faltar água. É que eu percebi ali que quando você estava explicando, que já interliga, comunica a prefeitura, né? WhatsApp. A gente manda às vezes para a prefeitura e a prefeitura tem uns grupos de WhatsApp também. A prefeitura dispara uns WhatsApp, mas os WhatsApp da prefeitura é tipo para todo mundo que tem cadastro lá, não é só nossos clientes. Mas a gente informa. Isso é uma forma. Outra forma que ele comentou do SMS do WhatsApp é um sistema que nós temos, então tem o cadastro dos clientes. Tem o endereço, aquele endereço é abastecido por tal local. Então, quando tem uma intervenção maior que vai, ou programada, ou uma intervenção maior que vai demorar, voltar, tem que fechar a água, o MASA entra lá nesse sistema e ele dispara automático o SMS para aquele grupo de endereços que é abastecido por aquele sistema, é automático. Por isso que a gente falou do cadastro, que é importante para chegar. E aí tem as outras formas que passa, carro de som, né, passa para a prefeitura. Nos casos em que o hidrômetro não é acessível para leitura, fica na parte interna da casa, como que é feita a cobrança da tarifa? Isso a gente tem que comunicar ao morador. Para fazer. A gente tem que ter acesso ao hidrômetro. No caso, tem que achar o morador lá ou o morador que faz? Ou é feito pela média? Não, é a gente que faz. Vocês que fazem. E acontece de ter... Sim, tem vários. Principalmente sempre.
Inclusive, a gente está preparado comunicado agora para pedir a regularização, né, trazer para frente. Isso facilita para todo mundo. Facilita para o munícipe, que tem a garantia de que ele pode não estar em casa, ele pode estar onde for, no trabalho, ou o que for, e a Sabesp também, que ela conseguirá fazer a leitura apropriadamente lá na frente, tá bom? Essa regularização. A última pergunta chegou para mim. Eu sei que é difícil, mas você tem algum controle para a eliminação de ar na rede e evitar que o hidrômetro tenha cobrança devida? Quando vocês fazem uma manutenção ali e tal, depois acho que liga a água, deve um pouco de ar. Então, quando faz a manutenção, é dada a descarga, primeiramente, tá? Então, não há possibilidade de haver ar. Criou-se uma coisa fantasiosa no passado aí, que a mídia colocou, que havia ar, incorporação e tudo mais, notícia no Fantástico e tudo mais, mas isso não ocorre, nem em Olímpia e nenhum município operado pela Sabesp. Inclusive, a gente averigua o nosso parque de hidrômetros e faz as trocas devidas quando eles já estão com uma idade mais ultrapassada, que já não estão conseguindo ter aquela aferição mais adequada. Eu termino aqui. Eu queria fazer uma consideração que é direito do usuário receber da concessionária as informações necessárias, né? E acho que o Marcão Coca colocou que das nossas nascentes, eu gostaria de pedir a Sabesp para que tome alguma providência, sim, não só esperar do governo municipal, mas para que pense, às vezes eu vi que você está pensando em até parar de puxar água do nosso Rio Olhos d'Água aqui, né? Então, acho que já é de grande importância, mas de que pense sim em alguma coisa para cuidar das nossas nascentes. E outra coisa que eu vou deixar aqui, que eu acho que é o do atendimento do funcionário, do cliente que vai lá na Sabesp. Eu acho que é de grande importância, às vezes passar alguma informação a mais, porque, como eu falei, por incrível que pareça, ontem a moça veio aqui e tudo, e a única informação que eu tive lá é que ela tinha que realmente pagar, veio R$1.000 de conta, ela tinha que pagar os R$500 e ser dividido. Não foi averiguar se tinha vazamento, se não tinha. Eu acho que faltou essa pouquinha informação, que eu acho que tem que se adequar. Mas do restante, quero dar parabéns a vocês, obrigado por ter vindo explanar, acho que as dificuldades, como eu falei, que todo o vereador que recebe, o vereador é o para-choque da população, e eu acho que antes da gente fazer uma crítica, cobrar, colocar na internet, eu acho que a melhor coisa que tem é a pergunta e solucionar. Então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, e deixo liberado se alguém quiser fazer as considerações finais, para a gente poder terminar essa nossa reunião, que o Charles Amaral fez a convocação, para explanar todos os problemas aí e dar um jeito de solucionar para que não tenha queixa da Sabesp com a nossa Prefeitura Municipal de Olímpia, e dizer que, pelo que eu vi lá também no começo, nas imagens ali, estava bem caótico. Acho que é lógico que uma pintura muda muito o ambiente, mas dizer que fiquei muito feliz com as imagens que eu vi aqui. A gente também quer agradecer o espaço, né? Agradecer a oportunidade, porque tanto para vocês é legal que vocês escutam, veem um pouquinho do que a gente fez, e para a gente é muito legal que a gente tem essa condição de poder mostrar para vocês um pouco do que foi feito. Isso aqui que a gente colocou aqui, né, Polésio? Acho que é metade do que a gente fez, nem isso talvez. Então, a gente também fica contente, agradece pelo espaço, e dizer mais uma vez, em cima da sua última colocação, que a gente é um livro aberto, a gente está à disposição mesmo para atender vocês, tá bom? Então, se houver outro tipo de reclamação, tipo essa que houve ontem aí, por favor, nos procure diretamente o MASA, ele está à disposição aqui, a nossa equipe. E, claro, falhas às vezes ocorrem, mas a gente está aqui no intuito também de saná-las, tá? Tá joia? Muito obrigado por tudo. Eu também queria agradecer pelo espaço. Eu queria agradecer ao Roberto, que é o nosso verificador independente, que ele é meio que um elo entre a Prefeitura e a Sabesp. E o MASA, que é o nosso Cavaleiro Jedi incrível, assim, ele é o nosso homem aqui. Presidente, só queria, no decorrer dessa reunião, agora surgiu uma solicitação de minha parte, pedir ao MASA e a equipe aí da Sabesp que procurem
a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, junto aos CRAS, para divulgar ao máximo esse benefício da tarifa social aos menos favorecidos. Bom, eu sei que está no site, mas Então, eu acho. Pede para eles fazerem um comunicado a questão eles irem na agência. Porque isso é rápido na agência do Cade Único. Ele só precisa mostrar que está no Cade Único e acertar o cadastro. Tem que ser o mesmo CPF. Isso ajuda muito. Porque se tem um CPF que não bate, não aceita. É super simples, é uma coisa rápida. Só que precisa ser o mesmo CPF. E pedir aí o planejamento dos próximos poços para não incorrer no erro do governo passado de perfurar um poço lá com a vazão tão baixa, né? Com despendimento do recurso público. Já não sei. Tá bom? Obrigado aí, tá?